Organizar a capoeira ou profissionalizar o capoeirista a capoeirista. Olá, eu sou Givas e hoje o tema é profissionalização da capoeira. Então, existem dois horizontes quando a gente fala em profissionalização. Um horizonte, no sentido legal, no sentido jurídico, no sentido de regulamentação, ou seja, no sentido de esportização, e outro no sentido de organização comum, da capoeira. E essa organização, nossa, estou falando muito rápido, Essa organização comum, ela se relaciona com os praticantes. Então, eu começo esse vídeo, expressando que a profissionalização da capoeira, no sentido legal, no sentido jurídico, normativo, ou seja, o Estado controlando de forma geral essa arte deve ser evitado. E deve ser evitado a todo custo. O controle da capoeira pode, eu acredito que vai excluir a expressão cultural da capoeira. E aí a consequência disso é deslegitimar quem tem legitimidade sobre a capoeira. Entende? Por quê? Porque essa pessoa que tem essa legitimidade, ela pode não atender os critérios de esportização. Entenda, que eu estou falando aqui da capoeira como esporte. Então o artigo 22 da Lei de Igualdade Racial, ele fala da capoeira como desporto. Então a gente precisa entender a diferença entre desporto e esportização. Em breve eu vou falar sobre isso de uma forma específica, mas aqui, de forma rápida, só para contextualizar, a gente poderia dizer que esporte seria algo padronizado, organizado e de alto rendimento. Não é o caso da capoeira, Pelo menos de forma geral. Então, eu acredito que a capoeira ela caminha para essa esportização, e aí pode ser que haja esse rótulo de capoeira esportiva. Mas o que a gente sabe é que essa esportização, de forma geral, ela pode desvalorizar a capoeira como manifestação cultural. Por quê? Essa sistematização, essa homogeneização que o esporte, nessa perspectiva, exige, faz com que os elementos culturais se percam. Então, você não concorda? Beleza, é um direito seu, mas pensa comigo, Angola é esporte? Então, de forma alguma, o Estado ele deve regular a capoeira de forma geral. Não é possível. O poder público ele precisaria ser muito específico nessa regulamentação, porque algo genérico seria, com certeza, limitar a capoeira. Então, uma das ações que o poder público poderia realizar é tratar a capoeira como uma arte educacional, como uma arte formativa, que contribui com o desenvolvimento da sociedade, que contribui com o desenvolvimento do ser humano. Mas tudo isso sem comprometer a tradição, os aspectos culturais, a autonomia da capoeira. Então, eu acho que poderia ser permitido a capoeira no âmbito público e privado. Aí você fala assim, mas já é permitido. Não está na grade, entendeu? A própria lei diz que é facultado. Givas, beleza, tudo bem, você falou tudo isso aí, então vamos falar da profissionalização sem o aspecto jurídico? E aí eu te pergunto, quem precisa de profissionalização? É a capoeira ou o capoeirista a capoeirista? A resposta é dolorosa, mas a resposta é o capoeirista a capoeirista que precisa de profissionalização. Beleza, Givas, mas e a unificação da graduação? Olha, isso é importante? Eu diria que mas não é a questão central, sabe? Eu acho que isso é a ponta do iceberg, entendeu? Mais importante que isso é o capoeirista, a capoeirista ser profissionalizado, ser preparado para lidar com a capoeira de uma forma responsável, de forma séria, com conhecimentos pedagógicos, didático-pedagógicos. Não basta só ser um exímio capoeirista, É necessário ter essas habilidades. E também habilidades socioemocionais, entende? Então, quem precisa de profissionalização é o capoeirista, entendeu? Não é a capoeira. Então, o capoeirista ele precisa evoluir para atender a demanda dessa arte, que cada dia se torna mais complexa. Então, evoluir também para se despir desse ego. E quando eu falo assim de professor que precisa evoluir, eu estou me referindo a mestre, a mestras,
a mestrandos, mestrandas, contramestres, contramestras, instrutores, instrutoras, todas as pessoas que ministram aulas. Então, essa evolução, né, ela precisa acontecer e todos podem profissionalizar-se e atender melhor a sociedade. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Tem temas que a gente pensa que são muito periféricos e aí a gente esquece de discutir os centrais. Um abraço a todos e a todas.